todos, sejam muito bem-vindos a esse sábado maravilhoso, né, com os nossos pequeninos. Fiquem bem tranquilos, tá? Hoje é o dia deles. Então não faz mal se eles estejam latindo, estejam ainda se encontrando aqui com a casa, né, com as pessoas, com a energia. Então, podem ficar bem tranquilos, não se atrevem, não fiquem com vergonha, porque hoje a gente está aqui para eles, né? Então, que possamos também nós, né, nos acalmar, mentalizar os nossos mentores, nos conectar com São Francisco, Irmã Clara, os mentores aqui da casa, e pedir toda a proteção, todo o amparo, para que no dia de hoje todos recebam as bênçãos divinas, para que possamos confraternizar nesse dia com os nossos irmãozinhos. Damos as boas-vindas também aos nossos ouvintes, né, do YouTube, que também temos um canal lá onde as nossas palestras estão, onde também colocamos durante o mês algumas frases de São Francisco ou de outros mentores que recebemos as psicografias aqui na casa. Então, vamos iniciar, né, Jeff? Hoje a palestra é comigo, Mari e Jefferson. O nosso tema de hoje, os animais sentem emoções, dores, prazer e até ciúmes, captam a tristeza e demais sentimentos dos seus tutores? Essa é a palestra de hoje. Então, o fato de que os animais sentem, né, para nós, pode parecer evidente, né? Para muitas pessoas e para nós aqui, tem certeza que ninguém que está aqui duvida disso, né? Que eles sentem todas essas emoções. E sim, eles sentem, né? Mesmo que, infelizmente, ainda milhares de animais são tratados como coisas, como objetos, e passam por inúmeros sofrimentos. Agora mesmo, né, a gente está vivenciando tragédias, né, acontecendo na nossa natureza, pertinho da gente, aqui no nosso estado também. Então, os animais também estão passando por esse processo, né, mas a gente vê também, junto com o amparo às pessoas, a gente vê que muitas pessoas estão se preocupando também com eles, né, resgatando, pedindo alimento, doações também para eles. Por isso também que nós já temos algumas leis, né, que protegem, que condenam como crime todo e qualquer maus tratos que eles sofram. Inclusive, nós temos uma lei que foi decretada, né, que os animais são seres sencientes, sim, então, né, reconhecendo que eles sentem, né, embora que ainda a gente, essa lei ainda não atinja a todos os setores, né? A gente sabe que a indústria do alimento, essa lei ainda não é totalmente aplicada, né? Apesar de que a gente acompanha em algumas situações já a preocupação com o bem-estar deles, né? Nas fazendas, né? Onde eles são criados. Mas a gente sabe que ainda tem muito sofrimento, né, também nessa área, mas a gente está também nesse processo, né, de aprendizado e despertamento. Sim, o Jefferson também está aqui do meu lado e a gente está em conjunto, né? Vamos trocando. Um bom dia a todos. Nossa palestra vai ter essa dinâmica, a gente vai interagir em conjunto, né, seguindo o texto, que está muito bom, né, muito bem direcionado. Mas já trazendo uma parte, fazendo até um comentário, que é o que os mentores sempre pedem para nós, né? Nossa função aqui no Dia de Francisco, com as nossas palestras, é justamente trazer o despertar de consciência para todos nós, colocando que, primeiramente, em hipótese alguma, a gente tenha que ter aquele sentimento de culpa, né? Até porque o tema da palestra é emoções, dores, prazer, né? Toda essa parte de sentimentos dos nossos queridos irmãos, o mais importante, independentemente do que a gente venha colocar,
para o nosso despertamento é: não posso me sentir culpado. Onde é que nós queremos chegar com isso? E a Mari, a gente já conversou muito durante a semana, como tocar em alguns assuntos, trazendo o despertar, mas sem ao mesmo tempo causar o sentimento de culpa. Porque isso, né, que os mentores pedem muito para a gente, no cuidado, no trato. E quando a gente fala que tem uma lei, né, que a Mari colocou, que decretou que os animais são seres sencientes, né, nós diretamente, eu questionei muito a Mari no nosso debate, no nosso grupo, como é que eu levo isso para a indústria da alimentação? Se eu tenho uma lei que me diz, né, que os animais são seres sencientes, merecem o nosso respeito, o nosso amor, eu não tenho como fingir que não existe a indústria da alimentação. Perfeito, existe a indústria da alimentação. Muitos de nós, né, depois a Mari também vai falar, eu sou ovo-lácteo, acho que a Mari também é, então a gente ainda consome produtos de origem animal, né? Assim como tem pessoas que consomem o alimento, a carne, o frango, o boi. Estamos nos trabalhando para isso, né? Para o nosso despertar de consciência. O meu processo de deixar de consumir alimentos de origem animal tem que ser do dia para a noite? Não, né? A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas só para fazer uma parte de que chegou um momento em que nós temos que compreender que, independentemente de eu ter ainda a necessidade do consumo de alimentos de origem animal, nós temos que ter isso na nossa mente, que o tempo em que os animais se colocaram, né, se prostraram a servir como alimentos para o ser humano, ele já terminou. Então eu tenho que me sentir culpado porque eu estou consumindo a carne, o frango, os ovos, o leite? Não, porque o sentimento de culpa, ele não agrega, ele não nos promove para um próximo nível de despertar. Mas já é importante a gente entender que, assim como a gente cuida muito bem do cachorro, do gato, né, dos passarinhos, a Mari vai falar depois também, tem os outros animais que têm os mesmos sentimentos, inclusive aqueles que servem de alimentos para a gente. Então, o foco da nossa palestra, né, só dando essa introdução para a Mari continuar, é justamente esse, nos fazer refletir sem traumas, sem sentimento de culpa, né? Temos que dissolver esses sentimentos, mas compreender, não, os animais não estão mais disponíveis para servirem como alimento, mas eles nos perdoam. Aí sim, a gente pode, através da oração, né, agradecer o alimento que chega no nosso prato, de origem animal, seja ele qual for, pedir perdão, mas sem aquele sentimento de culpa, e que no devido tempo, cada um de nós vai despertar em relação a isso, sem radicalismo para um lado ou para o outro, sem uso político disso, que infelizmente se usa muito a questão, né, dos animais nessa questão política. Então, vamos dissolver tudo isso e trabalhar em nós esse tempo do despertar. Cada um de nós tem o nosso tempo. Então, sem sentimento de culpa, sem essa aflição, mas começando a refletir que Jesus e toda a espiritualidade nos convida a refletir. Podemos mudar a nossa alimentação? Existe nutrição no reino vegetal e outros reinos? Existe. Como eu vou fazer esse processo sem traumas, sem sentimento de culpa? Essa é a parte. Obrigada. Então a gente realmente conversou, né, sobre isso, e não é exatamente o tema, só que envolve, né, porque o sofrimento dele, né, como tudo é feito, infelizmente, ainda na indústria, né? E eu até falei para ele, eu não sei, assim, como a gente vai colocar isso, porque como ele falou, a gente é ovo-lácteo vegetariano, então a gente não é vegano ainda, né? E então existe todo esse lado, né? É todo um processo. Então eu, assim, da minha pessoa sempre foi muito gradativo, pensado no momento certo, sem culpas, né? Eu acho que tudo faz parte desse processo. E agora é o momento, né, desse despertamento cada vez mais. Então a gente tem certeza que o dia vai chegar, né? Que eles estarão livres também para viverem bem, todos eles. Né? Então, assim como a gente está falando de sofrer, né, de sentir a dor, né, eles também sentem muita alegria, muito prazer, satisfação, né? E o ciúme, né, que de vez em quando bate neles, né? Claro que eles não sentem e não raciocinam, assim, não pensam e não raciocinam da forma que os humanos, né? Raciocinam de forma reflexiva. Eu fiz isso, por que eu fiz isso? Não, eles simplesmente sentem. E eles mostram para nós, né? Eles nos fazem entender o que eles querem.
Então, eles são, sim, né, capazes de elaborar, às vezes, comportamentos de acordo com o que eles sentem e desejam. Né? E através desses comportamentos que eles se comunicam conosco. Eu tenho vários exemplos, né? Eu falei para o Jefferson, desde criança eu tenho bicho em casa, cachorro, gato, passarinho, papagaio. Então, eu tenho muitas histórias, né? Mas, assim, citando duas histórias, né? Cada um de vocês também deve ter a sua experiência. Há tempos atrás eu tinha duas cachorrinhas, a Dana e a Laila. A Dana era mais velha, né? Então, ela tinha um artifício que ela fazia. Ela ia lá no portão, latia, até atrair a atenção da outra cachorrinha, a Laila. Quando a Laila chegava lá para latir junto, ela corria para dentro para ter a nossa atenção, o alimento, sozinha. Então, a gente, depois de um tempo, percebeu, meu Deus, ela faz isso sistematicamente. Né? Então, da onde vem isso, né? Agora, eu tenho uma cachorrinha, Mel, que, aliás, ela veio aqui da casa, e ela sempre tem muito ciúme. Eu tenho 5 gatas, né? E ela teve que aprender a conviver com elas. Mas ela tem o ciúme e sempre que ela tem a oportunidade, se ela fala para as gatas, ela já está lá. Se a Mari pode brigar, eu também posso. Né? E aí, às vezes, eu uso desse artifício quando eu quero atrair ela, né? Ela está incomodando, latindo, eu finjo que eu dou uma repreensão nas gatinhas, ela vem correndo. Descobri isso há pouco tempo, tá? Está funcionando bem. E a gente tem vários outros exemplos, assim, que a gente vê vídeos, né? Cada vez que a gente curte, vem mais e mais, né? Então, não só o cachorrinho, o gatinho, mas a gente vê cada vez mais os bovinos, né? Equinos, os porcos, animais selvagens, né? Leões, tigres, gansos e tudo que é reino, a gente vê que eles estão cada vez mais interagindo com as pessoas. No momento que eles sentem o amor, sentem a proteção, eles estão ali para dar todo o carinho. A gente vê inúmeros vídeos sobre isso, né? Então, assim, não faltam exemplos, né? Que realmente eles sentem, eles estão trazendo isso para a gente como um comportamento cada vez mais evidente. Né? Então, se soubermos interpretar essas ações, né, nós podemos compreender de forma mais concreta os seus sentimentos, cada vez interagir e até mesmo para evitar sofrimentos e ansiedades. Né? Então, já você vai complementar mais um pouquinho e também a gente não pode se estender muito. Isso, não é bem objetivo. Muito longa, né? Mas é isso aí. Rapidinho. Então, só para complementando essa questão também, nós temos que entender que nós temos os nossos centros de força, os nossos chakras, né? Em especial aqueles dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e paixões. E os nossos queridos irmãos menores também possuem esses centros de força. Então, há essa conexão entre nós, onde eles captam a nossa personalidade, também pelos nossos centros de força, também pelo que nós pensamos. Então, na regra geral, é muito comum. O tutor tem uma característica X, o patizinho, né, vai absorver e vai manifestar essa mesma personalidade. Né? Era só para complementar isso mesmo. Complementando o que o Jeff falou, né, como é que eles sentem quando a gente está triste? Né? Porque a gente sabe que eles estão ali do nosso lado. Né? Então, a nossa química corporal libera esses diferentes feromônios, né, que são esses componentes que a gente libera através da nossa energia. Então, através do centro de chakras, que eles também têm, né, e é através disso que eles conseguem captar todos os nossos sentimentos. Então, pela visão espiritual, né, que nós temos também aqui na casa, nós sabemos que eles são seres vivos, né, em evolução. Então, assim como o ser humano, as emoções e os sentimentos fazem parte desse aprendizado para eles, né? Às vezes a gente se pergunta por que eles sofrem, né? Por que eles passam por determinadas situações, mas também faz parte do aprendizado deles. E isso eles levarão para as suas vidas futuras, né? Em outros reinos, em outras espécies, né? Então, isso faz parte da evolução evolutiva de cada um. Complementando o finalzinho.
continuar agora? Depois eu me sinalizei para terminar. Sim. Vamos então agora partir para a parte final, né? Demonstrando então os dados científicos, né? Que na pesquisa, no material enviado pela espiritualidade como base, né? Dados científicos. Estudos comprovaram que os cães possuem uma estrutura cerebral muito parecida com a dos seres humanos. Por isso, eles são capazes de sentir algumas emoções da mesma forma que nós. Para conseguir essa comprovação, foi necessário analisar uma parte específica do cérebro, o sistema límbico, onde armazenamos as nossas emoções. Como os animais sentem? Os animais de todas as espécies, aves e mamíferos, de peixes a moluscos, sentem porque possuem circuitos e estruturas neurológicas que geram consciência, ou seja, sabem e registram a emoção, seja boa ou ruim, mesmo que seja difícil para nós, humanos, interpretarmos o que estão sentindo apenas observando-os. Por isso que se conquistou a lei, né? A Lei 14.064 de 2020, que fala justamente sobre a evolução dos animais em sua personificação como seres sencientes de direito que são. Tal constatação foi publicada pela nata da comunidade científica em 2012, na Declaração de Cambridge sobre a consciência em animais humanos e não humanos. E os estudos que foram realizados e publicados nos anos seguintes corroboraram a declaração. Vamos então a alguns pontos. Neurocientistas norte-americanos descobriram que ratos e camundongos possuem os mesmos circuitos neuronais que se ativam quando uma pessoa sente emoções. Um estudo na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, mostrou que as galinhas têm personalidade própria, enfrentam números e sentem medo, ansiedade e empatia. Foi identificado também em primatas e elefantes um senso de justiça, inclusive eles recusando-se a cooperar com quem os maltrata, e até episódios de vingança contra adestradores e tratadores agressivos. As araras, né, aves brasileiras famosas pela beleza de suas cores, são fiéis ao parceiro pela vida toda. Inclusive elas chegam a parar de se alimentar e morrer de fraqueza quando há a partida do companheiro. Né? Quer fazer algum comentário? Então, já partindo para essa finalização, isso aqui daria uma palestra de domingo, de segunda, porque é um tema bem amplo. É importante nós compreendermos aqui, né? Os animais sentem emoções, dores, prazer e até ciúmes? Sim. Precisamos equilibrar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nossos tutores? Sim. Porque a nossa instabilidade nesses aspectos acaba afetando-os, eles captam, absorvem por amor a todos nós, como forma de nos ajudar a carregar a carga, a dividir a carga. Então é por amor que eles fazem isso. Mas é importante a gente começar a trabalhar nesses aspectos para que eles também tenham uma vida mais equilibrada e saudável. Mais uma vez repetimos, sem sentimento de culpa, de remorso, mas uma questão de consciência, de despertamento, de equilíbrio da nossa jornada. Como finalização, a gente vai fazer uma frase aqui de uma psicografia que nós recebemos de São Francisco aqui na casa. E ela diz o seguinte: todos se encontram no caminho devido, porém faltam ainda ações e atitudes de amparo e de restauração de suas vidas, na vida do homem que não mais precisa utilizá-los em escravidão. E a esses que são os nossos irmãos pela vontade e criação de Deus, estão a cumprir também com seus processos evolutivos e dependem dos seres humanos dar-lhes condições de se cumprir essa evolução dentro do tempo dado pelo Criador. Então, obrigada a todos, né? O Jefferson vai fazer o encerramento e depois a gente vai seguir para o passo. Então, queremos agradecer, né? Os que estão presentes estão convidados para, na sequência, termos o passe, né? As bênçãos espirituais. Aos nossos irmãos que nos assistem em casa, esse vídeo ele é gravado, ele não é ao vivo, então, posteriormente, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Agradecemos, então, o interesse, a presença, e convidamos a todos a refletir sobre esse tema. Uma abençoada semana a todos e que assim seja.